Olá, professor Leonan, chegando aqui no cursinho preparatório para o PAS da UEMA e o Enem, um projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias. O link do material está aqui na descrição do vídeo. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, vamos tratar agora sobre o período medieval na Europa. É importante expressar aqui algumas características básicas para que você possa compreender e até auxiliar na resolutividade dessa questão. E lá, claro, no Enem ou no PAS, na UEMA, é necessário atentar para o enunciado, ler completamente. O aluno, apressadamente, ele quer ler o começo e acha que já pode responder, né, as questões. Cuidado, leia com bastante calma, claro, não vai demorar muito, porque senão você tem um tempo, mas leia com bastante atenção o enunciado das questões. Eu sempre estou pontuando isso dentro das aulas de História, porque geralmente as questões da disciplina de História, elas trazem um texto, elas trazem um gráfico, uma figura, um mapa, e é necessário atentar. Bom, como se fala de período medieval, nós estamos falando do modo de produção feudal, ou do feudalismo, como vocês vão encontrar aí nos livros didáticos. Então, entender é fundamental algumas características desse período. Primeiramente, que nós saímos da desagregação do grande Império Romano, depois nós tivemos uma tentativa de retorno, e essa tentativa não foi legal, o Império Carolíngio tentou ali, mas não conseguiu, e aí então nós temos, né, algumas características desse período que é dito enquanto período medieval na Europa. Aí você tem a ruralização, aparecimento dos servos, a nobreza continua lá, mas é uma nobreza que agora ela precisa de proteção, ela precisa também comer, ela precisa sobreviver a vários ataques, há um processo, claro, de migração de alguns povos que estão ali na Europa e vão para a Península Itálica, e aí alguns livros vocês vão encontrar que são povos bárbaros, mas na verdade são povos, né, que de fato saíram daquele espaço territorial e foram em busca de novas terras, e isso dá o processo de ruralização, e aí dentro desse período nós temos a criação ali dos feudos, né? Então aí aparece a figura do senhor feudal, aquele que controla o feudo. Então olha só, nós temos dentro desse período uma fragmentação do poder e do território também. Então não existe mais aquele poder central, aquele poder em que um único, seja o rei ou o imperador, no caso, no tempo romano, mandava em tudo. Agora nós temos pequenos, né, mandatários aí, pequenos senhores que vão delimitar as questões comerciais, as questões econômicas e também sociais, de relações sociais também, como até o próprio casamento. Então isso tudo acontece nesse período. Claro que é um período, né, em que alguns livros vão trazer a jocosa alcunha de tenebroso, né, a Idade das Trevas, e que de fato a historiografia já diz que não é, mas traz também um poder que aparece com bastante força, que é o poder da Igreja Católica. Aquela igreja que o Império Romano olhou os judeus, trouxe para si e instituiu enquanto religião oficial lá do Império. Ela permanece nesse período medieval. Claro que no finalzinho desse período medieval você tem o nascimento das cidades novamente, do comércio. Um ponto interessante é que no período medieval nós temos um comércio muito fraco, né? A circulação de moedas quase não existe. Alguns até vão trazer que era monetário. Mas, enfim, esse era um período de transição, que nós vamos depois chegar num novo período, que é aí o aparecimento da burguesia e, enfim, também da substituição do modo de produção feudal por modo de produção capitalista. Vamos lá para a nossa questão. Enem 2017. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindo de Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento.
Professor, isso é a Idade Média mesmo? Gente, nós estamos falando do século III, o finalzinho dessa Idade Média, quando começa a surgir o comércio novamente, as grandes cidades, começa a ter o comércio entre essas cidades, beleza? Vamos voltando aqui para a questão. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou em quê? A. Crescimento do trabalho de escravo. Letra B. Desenvolvimento da vida urbana. C. Padronização dos impostos locais. Letra D. Uniformização do processo produtivo. E a letra E. Desconcentração da estrutura fundiária. Bom, gente, eu acabei de falar para vocês que é o crescimento das cidades, é um crescimento do comércio. E isso por conta das inovações tecnológicas que a Europa vai vivenciar nesse período, principalmente dentro do agro pastoril, ou seja, as questões relacionadas da questão aqui sobre a criação de animais, mas também sobre agricultura, em que vai experimentar ou outros utensílios que vai aumentar a produtividade. Bom, mas a questão aqui, ela traz que essa atividade pastoril, o avanço técnico na Europa, na ocidental feudal, resultou em quê, gente? Bom, se você desenvolve mais as técnicas de cultivo, de produção agrícola e também na criação de animais, isso vai ter uma consequência, que é o aumento das cidades. Então, a resposta certa dessa questão só pode ser a letra B, desenvolvimento da vida urbana, porque as pessoas puderam, então, ter acesso aos alimentos de uma forma mais direta e mais fácil. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, gente. Ainda no período medieval na Europa, questão aqui 8, Enem 2015. No início foram as cidades, nas cidades, o intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Tá? Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. É um texto de Legoff, né? Os intelectuais da Idade Média. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o ou a. Letra A. Apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. Letra B. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. Letra C, importância organizacional das corporações de ofício. Letra D, progressiva expansão da educação escolar. E a letra E, acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Bom, gente, nesse período que refere-se ao texto, que é o período medieval, você tem, claro, um aparecimento da vida urbana que outrora você não tinha, né? Mas também há, claro, um aparecimento de vários desses que vão estar específicos para o estudo. Mas, fora isso também, com o aparecimento das cidades, outras profissões vão surgir. E essas várias profissões que irão surgir nesse universo vão estar caracterizadas em uma divisão maior do trabalho. Tá? Então é importante entender isso. Bom, lá no medieval, lá no feudal, o que nós tínhamos, né? No início? Nós tínhamos uma divisão muito ali próxima. O senhor feudal era o servo, ele que fazia tudo, produzia e dava para o senhor e ficava com uma parte, tinha os impostos a serem pagos. Então você não tinha uma divisão muito grande do trabalho. Com o aparecimento das cidades, você começa a ter uma especialização maior, porque as cidades vão, claro, demandar para isso. Então, não é só mais aquele que planta que colhe. Agora tem o que vai fazer o sapato, aquele que vai fazer, o artesão que vai fazer uma mesa, e assim nas demais profissões. E isso também está dentro das questões também da educação, que vai aparecer nesse período, né? Dos intelectuais que vão aparecer também nesse período, que começam, claro, a ter um tempo maior para estudo. Claro que isso está muito ligado com a Igreja Católica, mas aparece. Então vamos lá para a nossa resposta. Então a resposta certa é a letra B, a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, que é o que eu falei ainda há pouco sobre o aparecimento dessas cidades e, claro, a divisão do trabalho aumenta. Observe, gente, que eu sempre estou dando aqui a dica e depois você fica mais fácil responder a questão. Vamos para a próxima?
Ainda no período medieval, questão da UEMA, olha só, 2015. No século XI, o bispo Wilbert de Chartres foi convidado a escrever sobre a fórmula da fidelidade e assim o fez. Aquele que jura a fidelidade a seu Senhor deve ter sempre em mente estes 6 princípios: proteção, segurança, honra, interesse, liberdade, faculdade. Proteção quer dizer, nada deve ser feito em prejuízo do Senhor quanto ao seu corpo. Segurança, nada em prejuízo da residência onde ele habita ou de suas fortalezas nas quais ele possa se achar. Honra quer dizer nada em detrimento de sua justiça ou do que possa sua honra depender. Interesse quer dizer nada que possa prejudicar suas possessões. E liberdade, faculdade, quer dizer o bem que o Senhor possa fazer não lhe deva ser tornado difícil e o que ele esteja fazendo tornado impossível. Bom, aqui é a Idade Média. Aqui nós estamos falando, que normalmente nos livros você vai encontrar que é o período do feudalismo. E esse período do feudalismo constitui-se exatamente em um laço entre nobres. Não é um laço entre o nobre, um servo, um vilão que fazia parte da sociedade naquele momento. É um laço entre 2 nobres. Um que possuía, claro, as terras e o outro que possuía ali o apreço, seja político, social. Um que possuía, de fato, o fazer e o outro o de ser protegido, porque havia isso. Então, nós estamos falando de 2 personagens, o vassalo e o suzerano. Esses são figuras significativas em que um vai estar apoiando o outro. Então, quando vocês lerem aí os livros, estudarem, vocês vão ver o laço entre vassalo e suzerano. O suzerano é aquele que vai estar demandando terras para esse vassalo, para que ele possa produzir, para que ele possa, de fato, trazer algo produtivo. E o suzerano, que é aquele senhor que vai precisar também da defesa, da fortaleza, vai precisar da segurança que esse vassalo vai permanecer. Então, essa questão toda, você pode até riscar e verificar aí, ó, Suzano e o vassalo. Essa relação é que está escrita nessa questão. Vamos lá. Os princípios apresentados na cerimônia descrita pelo texto fazem referência às relações sociais entre, ficou fácil, agora a questão. Letra A, patrícios e plebeus da antiguidade. A letra B, suzeranos e vassalos na Idade Média. A letra C, proprietários de terras e escravos no Brasil colonial. A letra D, burgueses e classe trabalhadora na sociedade industrial. E a letra E, latifundiários e camponeses na América contemporânea. Bom, ficou bem fácil agora responder essa questão. E algumas você já pode eliminar direto, como o caso da letra E, da letra D, da letra C também. Então, patrícios e plebeus da antiguidade, bom, nós estamos falando do período que a história diz que é a Idade Média. Então, não tem nada a ver com a antiguidade. Então, a resposta correta aqui é a letra B, suzeranos e vassalos na Idade Média. Um fornecia terra, outro fornecia proteção. Por isso, tem esses princípios que foram escritos aí nessa questão. Uma questão muito bem feita, e que, de fato, ao ler toda a questão, você logo identifica em qual período nós estamos trabalhando, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. E aí nós entramos na 10ª questão com o Renascimento. Enem 2011. E aí, gente, quando a gente fala sobre Renascimento, nós temos que lembrar que o Renascimento não está preso somente à questão artística. Às vezes a gente olha as grandes pinturas, na Capela Sistina de São Pedro, a gente vê alguns desenhos, algumas esculturas, e aí pensa que ficou preso a isso. Não. Nós também temos o Renascimento, não só na questão artística, mas principalmente na questão filosófica, na questão científica. E é importante pensar que isso tudo faz parte desse movimento, que é um movimento em que as pessoas começam a despertar um pouco aquilo que é mais fundante, que vem lá da Idade Média, que é exatamente a igreja dizendo ou ditando
o que as pessoas deveriam pensar e fazer. Então, você tem uma volta, vamos assim colocar, agora para o antropocentrismo, para o homem no centro do estudo do universo, não mais na questão mais teocêntrica que a igreja tanto defendia, que dizia, bom, não quer dizer que a igreja perdeu totalmente seu poder. Ela vai ter, assim como a reforma protestante também vai estar impactando a igreja, mas ela continua ainda tendo o seu poder. Mas vamos aqui para essa questão. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar o seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Shevchenko aqui num livro chamado O Renascimento. Bom, uma questão também bem feita. Por quê, gente? Porque coloca a burguesia. A burguesia, ela vai ser, de fato, o dos patrocinadores. Tá? Aqueles artistas, aqueles cientistas que não tinham vez, que não tinham condições, a burguesia vai lá e incentiva. Né? Ela vai lá e patrocina, a esses homens e mulheres que vão estar tanto na parte da ciência, mas como também na vida mais artística. Então, é bom sempre lembrar disso. Então, a burguesia tem esse interesse. Quanto mais enfraquece, olha só, lembrando que é um inimigo ali de primeiro momento, né, dessa burguesia? A própria Igreja Católica, que eles, de fato, tinham embates. Principalmente ainda lá no finalzinho do feudalismo, quando você tem, então, a questão da usura, né, do empréstimo a juros, e que a igreja condenava, claro, essa burguesia. Então, essa burguesia queria, ao passo, enfraquecer também a igreja. Uma das formas de enfraquecer era aumentar a tecnologia, era aumentar o conhecimento, é o que a questão fala, o sentimento, as expressões, as cores que saíssem daquele ditado pela Igreja Católica. Vamos lá para nossas alternativas. O texto apresenta um espírito de época, que afetou também a produção artística marcada pela constante relação entre fé e misticismo, ciência e arte, cultura e comércio, política e economia, e astronomia e religião. É uma questão bem simples e fácil, gente. Né? Então, nós estamos falando num período em que vão ser valores que eram postos anteriormente, eles sendo atacados. Então, a resposta certa aqui é sobre a ciência e a arte. Então, eu falei para vocês no começo, né, da questão, a arte é o que a gente mais conhece no Renascimento, mas a ciência também faz parte. Então, ciência e arte foram muito utilizadas e patrocinadas pela própria igreja, pela própria burguesia, contrariamente à igreja. Mas, professor, mas tem várias telas pintadas nas igrejas? Isso também não impede que esses artistas retratem. Só que observe a forma como eles vão retratar é diferente daquele que nós tínhamos ainda na Idade Média. Vamos para a próxima, que ainda é sobre o Renascimento. O EMA 2018. Né? Então, a imagem a seguir, conhecida como Homem Vitruviano, 1492, ela foi desenhada por Leonardo da Vinci e constituiu-se um símbolo do movimento renascentista. Né? Está aqui a imagem aqui ao lado, está aqui o endereço eletrônico para essa imagem. Então, é uma imagem de Leonardo da Vinci que, de fato, vai contrariamente à própria Igreja Católica, que está todo mundo vestidinho e tal. Né? Voltou um pouquinho lá à Grécia Antiga, que as esculturas eram homens nus. Né? Então, mostrava músculos e tudo mais, aquela questão da perfeição. E aí, Leonardo da Vinci, ela vai, voltar um pouquinho, sair daquilo que existia então enquanto cultura hegemônica da Igreja Católica, todo mundo vestido, não aparecia nada disso, e passa a ter então toda a musculatura, um homem ali que está sem trajes. Então isso, de uma certa maneira, ataca aquele período. Vamos lá. A análise da imagem permite afirmar que uma das características do renascimento cultural é importante, gente, as características do Renascimento. Lembrar sobre aquelas características, do antropocentrismo, né, a ideia do naturalismo, de você expressar a natureza como ela é, sem ter nada que atrapalhe essa percepção. É bem interessante observar isso. Não que estes renascentistas se afastaram, por exemplo, dos conteúdos que eram relacionados à religião.
Mas aqui fala, letra A, resgate dos valores da antiguidade clássica, como o teocentrismo. Teocentrismo, ó, já é uma palavrinha aqui da alternativa A que você já sabe que não pode contar. Letra B, fortalecimento dos valores cristãos na definição do destino humano. Valores cristãos. Observe uma outra expressão aqui também que não tem muito a ver com o renascimento cultural. A letra C, valorização da figura do homem como centro do universo. Opa, vou guardar essa questão, essa alternativa. Letra D, permanência da supremacia da fé sobre a razão. Mais um pontinho ali, né? Supremacia da fé sobre a razão? Não, aí você tem uma tentativa dessa razão ser maior do que essa fé. E supremacia da teologia sobre o humanismo? Não, o humanismo é uma das características, mas a teologia não. Então a resposta certa, gente, é a letra C, a valorização da figura, né, do homem como centro do universo, por isso que ele está naquela imagem. Então, entender ali quais são, lembrar quais são essas características do renascimento, né, cultural, e fazer a associação com essa imagem. Uma questão bem simples, mas bem interessante. Vamos lá. 12, a gente entra já no iluminismo, que é também, né, um outro momento ímpar dentro da ciência, dentro do pensamento, né, moderno que se construiu naquele momento ali, e apoiado também pela burguesia. Claro que você também, uma parte desses iluministas, assim que se colocaram, também tem uma relação muito grande com a Igreja Católica também. Mas vamos lá para a questão Enem 2012. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, né, que é um dos iluministas daquela época. Então, é uma questão também que traz a ideia de Montesquieu sobre liberdade e sobre, claro, a ideia de democracia. Vamos lá. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo. Letra B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Letra C, a possibilidade do cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. Letra D, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. E a letra E, ao direito do cidadão de exercer sua vontade de acordo com os seus valores pessoais. Montesquieu diz o seguinte, que a democracia, ou seja, a participação de todos, né, traz a liberdade. Mas é uma liberdade de deixar livre o sujeito, o homem, a fazer o que ele bem entender. Essa liberdade, ela é, de uma certa maneira, confrontada e limitada por leis que os próprios homens criaram. Porque ele entende que se a natureza humana e ele exercesse essa liberdade enquanto natureza humana, você poderia então ter guerras, brigas, você poderia ter uma sociedade que não iria funcionar. Então, para que essa sociedade funcionasse, de fato, ela precisaria então de leis. E a liberdade dá o direito, dentre essas leis, de fazer o que bem entender e da participação também democrática. Vamos lá para a questão aqui, está correta, é a letra B. O condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Então, isso é o que Montesquieu vai nos dizer. Ok? Nós chegamos aqui ao final desse vídeo. Não esqueça de acionar ali o sininho aqui da plataforma para você receber as notificações, estar por dentro de tudo aquilo que a plataforma pode lhe proporcionar. E também continue seus estudos. Nós temos aqui na descrição desse vídeo um link com todos os materiais. Então, pegue papel e caneta, pegue livros, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais!